Olá, amigos, membros e todos os que assistem aos nossos estudos sobre a mordomia cristã. Hoje vamos dar início a essa série de estudos com um assunto muito interessante, o tempo. Como está o seu tempo? Você está sem tempo? Está tudo muito corrido? É isso que queremos refletir hoje com esse tema tão importante. Mas antes de tudo, convido a fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este dom do tempo. Obrigado porque o Senhor criou o tempo para que possamos viver da melhor maneira a nossa vida. Que o Espírito Santo toque nossos corações nesse estudo, para que aprendamos a cuidar e administrar o tempo, conforme a sua vontade. Ó Deus, nos abençoe nesse estudo, é o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Para iniciarmos esse estudo, convido a todos a lermos o texto base para isso, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo é algo importante, fundamental para a nossa vida. Muitos são os textos bíblicos que falam a respeito do assunto. O texto de Eclesiastes, há pouco lido, nos revela que há tempo para tudo nesta vida. Nós precisamos do tempo. Nossa vida é contada pelo tempo. O mundo gira por causa do tempo. O tempo foi a primeira criação de Deus. Escutem o que diz Gênesis 1, 3 a 5. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão, pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Aqui se está falando da luz, mas a luz surgiu e junto com a luz surge o dia. Então Deus cria o dia e a noite a partir da luz. E para ter dia e noite precisa haver tempo. Então, o dia e a noite, a luz e a escuridão, elas são separadas pelo tempo. As horas, os minutos, os segundos começam a serem contados. O tempo é criado por Deus. E desde então, o tempo é algo fundamental para a vida. Pode ser nosso inimigo ou nosso aliado. Já ouviram alguém dizer que não tem tempo? Você tem tempo? Talvez até esse vídeo, esse estudo, você está querendo ver rápido demais ou só um pedaço porque você não tem tempo. Mas será que não tem tempo? Ou o seu tempo está sendo usado de forma errada? Está deixando tudo para a última hora, está deixando tudo ser corrido, bagunçado na vida e assim tem a sensação que não tem tempo? Vamos pensar um pouco. Um dia tem 24 horas. Um trabalhador de carteira assinada, por exemplo, trabalha 8 horas por dia. Digamos que dorme mais 8 horas. Do que sobrou das 24 horas e use do que sobrou 4 para fazer tarefas da casa, por exemplo, como cuidar do quintal, ficar com os filhos, enfim. Ainda sobrariam mais 4 horas por dia para fazer o que quiser. Então, de segunda a sábado, você terá 24 horas sobrando, é um dia inteiro para fazer o que quiser. Ainda tem o domingo, ou um dia de descanso. Vamos colocar então mais 12 horas num domingo ou do dia do descanso para fazer o que você gosta. Então,
por semana você tem 36 horas, é mais do que um dia, para fazer o que lhe dá prazer, ou o que precisa ser feito. Claro que isso é só um demonstrativo. Sei que tem pessoas que trabalham mais, como na agricultura, ou que a família e o lar demandam mais tempo, mas como um demonstrativo para nós avaliarmos, termos uma base para começar a pensar na nossa vida. A partir disso, será mesmo que não se tem tempo, ou nós estamos sendo desorganizados, gastando mal o nosso tempo? E se a resposta for de fato, sem tempo, você acha que está certo? O tempo ele é um presente de Deus, ou seja, existe uma responsabilidade em usarmos esse tempo da melhor maneira. Mas para usarmos da melhor maneira, conforme Deus espera, que as Escrituras nos orientam a fazer, precisamos ter alguns pontos claros para nós. Primeiro, precisamos ser lembrados com frequência que o nosso tempo de vida no mundo é curto ou incerto quanto ao seu fim. Ou seja, nós não sabemos quanto tempo viveremos, não sabemos quando isso terminará. O nosso tempo é incerto e não podemos prolongar ele. Ou seja, o nosso fim não pode colocarmos mais horas ou dias para ele. E nós também não devemos encurtar o nosso tempo. Então, será que alguém que não tem tempo está conseguindo fazer o necessário ou algo está ficando de fora na vida? Talvez nessa vida sem tempo, os filhos, a família, o casamento, o trabalho, Deus, alguma coisa está ficando de fora ou tudo está sendo incluído dentro desse tempo em que há uma correria e que se diz não tenho tempo? De que adianta, por exemplo, uma vida corrida, bagunçada, se no final dela nós vamos sentir remorso de não ter usado melhor o nosso tempo, gastado da melhor maneira, com o que era mais importante, como a família, os filhos? Ou, por fim, o que adianta, numa vida tão corrida, perder o mais importante, a salvação? O segundo ponto que precisamos refletir, termos em mente, é que o nosso tempo de vida ele não é mais curto e nem mais longo do que o tempo dos nossos entes queridos. E não é nem mais certo nem mais incerto do que o deles. Sendo assim, existe uma urgência em usar bem o nosso tempo para podermos levar nossos familiares a conhecer a Cristo. Tendo um tempo para cultos, orar, fazer devoções. Lembra-se, nós temos 36 horas por semana para fazer isso. Não sabemos quando vamos deixar esse mundo, quando os nossos entes queridos deixarão este mundo. Por isso, precisamos usar o nosso tempo para que tenham a chance de conhecerem a Cristo, de ganharem a salvação. O terceiro ponto é que não sabemos quando este mundo acabará, o dia da graça, quando ele terá passado. Jesus nos orienta sobre essa incerteza do dia em Mateus, no capítulo 24. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Deus não quer que sejamos pegos de surpresa, despreparados, pois pode ser que seja daqui uma hora, daqui um dia, daqui um ano, daqui 2000 anos. Não sabemos. Então nós devemos usar o nosso tempo para estar preparado para o dia do Senhor. Levando em consideração esses pontos e com tantas coisas que temos para fazer na vida, como devemos administrar o nosso tempo? Qual é a melhor maneira de usar o nosso tempo? Novamente, entro no assunto do não ter tempo.
Mas muitos que lamentam não ter tempo, eles sempre arranjam tempo para fazer aquilo que desejam, aquilo que querem. Mas geralmente para fazer isso, eles precisam fazer um sacrifício, abrir mão de alguma outra coisa para fazer. Entendo que há pessoas na vida que por causa do seu trabalho, compromissos ou cargas de responsabilidades que a vida impõe, talvez por causa de uma doença sua ou de um familiar, demandam de mais tempo para esses cuidados e realmente fiquem sem tempo para si. Em alguns casos, esse ficar sem tempo é temporário, é um período que passa. Mas nós precisamos analisar a nossa vida como ela está. Para uma boa administração, precisamos reconhecer que todo o tempo, cada minuto que temos, é dado por Deus. E por isso deve ser usado segundo a vontade de Deus. Como mordomos que cuidam do tempo que nos foi confiado, e como cristãos que já vivem para si mesmos, não se vivem para si mesmos, mas vivem para Cristo, devemos organizar nosso tempo conforme a vontade divina. Claro que não existe uma receita que sirva para todos, mas lembrando das 36 horas semanais que sobram, o que estamos fazendo com esse tempo todo? Lembrando que não foi falado ainda do tempo nas férias, feriados que existem muitos durante o ano, que são mais tempo para nós. Se o tempo é dado por Deus, então nós devemos usá-lo de maneira sábia, de maneira organizada, dedicando todo o tempo a Deus. E isso acontece quando nós santificamos todo o nosso tempo, todo o propósito em um propósito santo em nossas vidas. Mas o que é um propósito santo? Vejamos alguns exemplos. Exemplos para refletirmos. Não é uma receita, mas exemplos para podermos começar a olhar para as nossas vidas e ver como estamos gastando o nosso tempo. O tempo que gastamos com o trabalho é tempo gasto num propósito santo. E é errado quando se pensa que trabalho santo somente é aquele que é realizado na igreja ou por um propósito da igreja. Não, todo trabalho que é usado para trazer sustento à família, dignidade à pessoa, dignidade à sua família. Todo trabalho que não prejudica o outro, que não é para fazer mal ao próximo. Esse é um trabalho num propósito santo. Mas se trabalhar com a intenção de ajudar só a nós mesmos, de usar de forma que prejudique o outro o nosso trabalho, então não se está se fazendo uma boa administração do trabalho. Não usamos da melhor maneira. O mesmo também vale para os trabalhos da igreja. Se for para nós nos gloriarmos de, olha, eu faço mais do que você, nós somos melhores do que os outros porque fazemos esse trabalho na nossa igreja, de nada adianta. É inútil. Pode dar frutos, mas não é um trabalho santo. O propósito não está correto. Mas se for para levar Cristo às pessoas, se for para o crescimento da igreja, então é bem usado o nosso tempo. O mesmo vale para o dormir, o comer, o beber, tirar férias, se divertir, descansar. São tudo coisas boas. É um bom tempo gasto com essas coisas. Quando se tem equilíbrio. O equilíbrio é a chave para a mordomia cristã. A moderação. Então, são um propósito santo dado por Deus para o nosso bem-estar, para o bem da nossa vida. Dormir também é um propósito santo. Descansar também é um propósito santo. Comer, beber também é, desde que haja equilíbrio. Porque precisamos de todas estas coisas. Mas o excesso de tudo nos prejudica. Assim como o excesso de trabalho também é prejudicial. Quando se torna prejudicial, se torna um tempo mal gasto.
mas usados com moderação trazem benefícios para o corpo e mente, para a vida de família, para a vida de igreja, para a vida de sociedade. Também é uma boa forma de usar o tempo quando nos dedicamos ao estudo, por exemplo. Estudar também é um propósito santo. Faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Uma boa leitura, ouvir uma boa música, algo que edifique, que tenha algum valor, algo para nos ensinar. Atividades físicas faz bem para o corpo, contanto que não gastemos todo o nosso tempo, ao ponto de isso não nos permitir usufruir de outras dádivas da vida. Então, quando usamos de forma correta, sempre são boas. O tempo que dedicamos à palavra de Deus, aos cultos, à oração e às demais atividades não podem nos privar do convívio com a família. Fazer parte de tudo que a igreja oferece, de estar assim, podemos dizer, mais tempo na igreja do que em casa, com a família, também é um problema. Pois assim nós negamos nosso dever de pai, de mãe, de filhos. A sociedade, nossa vida como cidadão e nossa vida como filhos de Deus, elas devem estar em equilíbrio. Em resumo, o tempo que devemos empregar com responsabilidades deve ser dividido entre atividades cívicas, ou seja, de cidadãos, e seus compromissos, e as responsabilidades com nossa família, emprego, governo, mas também isso deve estar conciliado com nossa vida de religião, para que a religião fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa vida, através dos cultos, através das leituras, das orações, dos estudos. Muitos querem fugir dos seus compromissos com a sociedade, por achar que ela é má, por achar que na sociedade não é bom, então vamos ficar somente dentro da igreja. E assim focam somente seu tempo em coisas espirituais, como se isso agradasse a Deus. Mas isso não está certo. Pois o espiritual, a palavra de Deus, nos dá todo o necessário para nós poder vencer tudo isso que existe de errado na sociedade. Então, o que agrada a Deus é uma administração do tempo em que usamos o que nós aprendemos, do que nós temos proveito com a palavra de Deus, para usar na nossa vida em sociedade. Como cidadãos, como pessoas que cuidam dos outros, que amam ao próximo. Tudo isso é feito dentro da sociedade. Então, um bom administrador do tempo está sempre compromissado com o mundo à sua volta. Gastar o nosso tempo é se preocupar em conhecer a Deus, sua palavra, receber os benefícios da salvação, do perdão e levar isso ao mundo. Por isso é tão lamentável quando se gasta tanto tempo fazendo atividades que não agregam em nada a nossa vida. Como passar muito tempo na frente de uma TV, de um celular. Não que tenha alguma coisa errada, é bom poder descansar, querer ver uma TV, mexer no celular. Todo mundo faz. É bom. É bom para descansar, para se distrair um pouco. Só que quando se torna um excesso, nós deixamos todo o resto de lado. E esse mal é um mal atual. Nós vivemos isso hoje. Pessoas desperdiçam um tempo que podiam estar com a família, em sociedade, em culto, mas estão presos a telas que nada agregam. Não que seja errado, como eu já disse, mas novamente precisamos ter o equilíbrio entre essas coisas. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes 12, versículo 1, o seguinte: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Eclesiastes está nos ensinando a não deixarmos Deus, não deixar Deus para a velhice. Ou seja, não tenho tempo agora para Deus.
quando eu tiver tempo, eu me dedico a ir aos cultos ou a crer em Deus, a ler a palavra de Deus. O tempo de nossa juventude é importante. E quando nós gastamos nosso tempo de juventude somente com coisas materiais, isso é prejudicial. Pois o texto diz, pois chegará os dias maus. O peso, talvez, das responsabilidades, dos compromissos da vida adulta. Talvez as doenças, o sofrimento. Consequências de vida que nós podemos, talvez, não achar mais conforto. Talvez a gente chegue ao ponto de não achar mais motivos para crer em Deus, para querer conhecer a Deus. Porque é tarde. Porque na juventude se deveria ter conhecido e foi dito, não tenho tempo. Quando eu tiver, eu faço. Por isso, o compromisso de nós gastarmos o nosso tempo com a nossa família hoje, de se preocupar em estar em volta da palavra de Deus hoje, achar tempo para isso. Romanos, capítulo 14, versículo 11 a 12, diz o seguinte: é isto que as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse texto diz que seremos cobrados por Deus pelo que fazemos. Por isso é importante sabermos equilibrar nossa vida sem exageros e fazer o que é bom e benéfico para a nossa vida e para a vida do próximo. Novamente, o equilíbrio sempre é importante. Então, como está o seu tempo? Consegue fazer tudo o que gostaria e precisa fazer, ou alguma coisa está ficando de fora? E esse tempo, o tempo de agora, também é tempo de refletirmos se nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Pois, como já vimos, logo vem o Senhor. Não sabemos a hora em que isso vai acontecer. E não terá então mais tempo para arrependimento, pelo tempo mal gasto. Portanto, como diz Jesus, vigiai. Usai bem o seu tempo, para se permanecer firme na palavra de Deus, para fazer os propósitos santos que Deus nos deu para fazer, e assim viver uma vida tranquila e em paz, esperando o dia do Senhor. Amém. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar.